Meus amigos, muito boa noite. Um grande abraço a todos. Relembramos de início a todos aqueles que estejam nos vendo, ouvindo, num celular, que coloquem ele na horizontal, porque irá facilitar o entendimento das nossas palavras e das telas que iremos apresentar durante a nossa exposição. O tema, como já foi posto, é a obsessão, uma pandemia invisível. O primeiro ponto que muitos poderão estar interrogando é por que pandemia e por que invisível. A espiritualidade, hoje em dia, nos coloca que a humanidade, além da pandemia do coronavírus, que de certa forma é uma pandemia invisível, porque você não vê o vírus, mas ele afeta milhares de pessoas todos os dias, a humanidade sofre três grandes flagelos, ou três grandes epidemias, ou pandemias, que é o suicídio, a depressão e as drogas. Como vocês podem ver na tela, tem três gráficos que demonstram, de forma geral, que essas três epidemias, ou esses três flagelos, eles estão em passo crescente. O suicídio, seja o suicídio infanto-juvenil ou o suicídio até na terceira idade, ela apresenta no Brasil e fora do Brasil taxas crescentes, nas quais centenas de pessoas todos os anos entram na espiritualidade através da porta do suicídio. A depressão nem precisaríamos falar, considerado um dos males do século, afeta milhares, milhões de pessoas, nos quais se vê, muitas vezes, perdendo a vida, não se matam, porque não se jogam embaixo de um trem, de um carro, mas de alguma forma falecem interiormente. E por último, as drogas, que também seria desnecessário fazermos maiores comentários, as drogas que afetam jovens, adultos, nos quais, não apenas eles, mas todas as familiares, amigos, nos quais todos os anos milhares, milhões de pessoas também, de alguma forma, vêm a falecer através da ação dessas três epidemias que nós denominamos, a espiritualidade denomina como fosse algo invisíveis, porque não aparece, não é aquele flagelo que é um terremoto, um maremoto, um incêndio, em que você perfeitamente, claramente identifica que milhares de pessoas e centenas de pessoas vieram a falecer. Essas são epidemias que corroem a sociedade como fosse um verme, algo que está entranhado na sociedade. A questão é, o que é que essas três epidemias têm em comum? O que elas têm em comum é a obsessão. A obsessão, na generalidade dos casos de suicídio, depressão ou drogas, ela é o fator que impulsiona, é o fator que leva, que empurra a pessoa ao suicídio. Em quase todos os processos de suicídio, seja infantos, juvenis ou na terceira idade, como já falamos, existe o processo obsessivo que quase que faz um obsídio, que é uma palavra nova, criada por nós, que é o suicídio por obsessão. Então, em muitas situações, é quase que fosse um homicídio espiritual. Todo um processo que leva até o desfecho do fato tem uma cobertura, muitas vezes, espiritual negativa muito forte. Em termos de depressão, a depressão pode iniciar-se muitas vezes por problemas do presente, atuais, desencontros, falências, abandonos, mas nesse processo em que ele vai se aprofundando a pessoa,
ela se envolve muitas vezes em processos obsessivos que mais empurram a pessoa para aquela situação. É aquilo que nós denominamos de um suicídio virtual. A pessoa não dá um tiro, não se joga embaixo de um trem, de um carro, mas falece interiormente, morre interiormente. Um suicídio virtual. E, por último, as drogas, em 100% dos casos de processos profundos de drogas, nós temos grandes processos obsessivos. Processos obsessivos vindos, ligados ao comportamento já do presente e, muitas vezes, somados com graves deficiências do espírito no passado. Ocorre que, muitas vezes, as pessoas, jovens, adultos, melhoram num processo de drogas, fisicamente falando, organicamente falando, e posteriormente, alguns meses, algum tempo depois, há uma recaída. A recaída há porque os médicos, os terapeutas, não conseguem e não desejam, muitas vezes, identificar que através ou atrás do processo de drogas tem um processo obsessivo ou espiritual. Então, é tratado a parte física, mas a parte espiritual permanece e ela ressurge alguns meses, algum tempo depois. Porque a parte espiritual, a parte do passado espiritual, muitas vezes não foi levado adequadamente em conta. Então, por isso que nós denominamos a obsessão como uma pandemia invisível. Ela está por trás dessas 3 outras pandemias que afeta diretamente, diariamente, todos aqueles que estão presentemente reencarnados. Então, essa é a razão do título. A questão seguinte é: por que agora? A razão de estarmos trazendo esse tema, além de ser um alerta, é para homenagear os 50 anos do livro Nos Bastidores da Obsessão, que é o primeiro livro do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, que de 50 anos para cá nos trouxe mais 16 livros, praticamente todos eles trabalhando em termos da área de obsessão e desobsessão. Portanto, o nosso amigo Manuel Filomeno Miranda é hoje um dos maiores especialistas dentro da doutrina espírita na área de obsessão e desobsessão. Em particular, o primeiro livro, que é Os Bastidores da Obsessão, é excepcional. Aconselho que leia ou qualquer livro do Manuel. Então, primeiro grande objetivo nosso foi fazer um alerta. Olha, a obsessão é um processo que ocorre e que está por trás de 3 outras grandes epidemias, que é o suicídio, a depressão e as drogas. Segundo, uma homenagem ao nosso trabalho do nosso amigo. Não temos tempo para destrinchar, para detalhar todas as relações que existem entre obsessão e suicídio, entre obsessão e depressão, entre obsessão e drogas. Vocês vão receber um outro vídeo muito mais completo do que esse, em que trabalhamos esses pontos e outros nos quais a gente vai entender por que o processo obsessivo, além dessas situações que nós acabamos de falar, estão levando a um crescimento, a um aumento crescente dos processos obsessivos na matéria. Queremos apenas destacar 2 afirmativas de 2 espíritos que estão retratados nas telas que você está vendo. Um é de um espírito que nós intencionalmente não colocamos o nome, MM. Esse espírito faz a seguinte afirmativa: creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo maior, muito pior que o câncer. Por que esse espírito afirmou isso? Quem é ele? Esse trecho é um trecho de uma entrevista
feita por Humberto de Campos na espiritualidade em 1969. Esse espírito é de uma mulher, não é brasileira, é de uma atriz americana, que no passado, na década de 60, foi muito ligada a um presidente americano, já que estamos em ordem com eleições americanas, muito ligada a um presidente americano. Alguém poderá saber quem é MM? MM é a nossa amiga, a atriz famosa mundialmente, Marilyn Monroe. Ela faz essa afirmativa por quê? Porque o nosso amigo Humberto de Campos pergunta para ela: como é que você se sentiu na espiritualidade após o seu desencarne via o suicídio? E ela diz: olha, o pessoal lá embaixo não viu tudo. Em grande parte daquilo que foi denominado suicídio foi um grave processo obsessivo. Por isso que ela fala que a obsessão é um flagelo muito pior que o câncer. Então ela não veio, desencarnou por um suicídio intencional. Foi um suicídio não intencional, acobertado por um grande processo obsessivo. Leiam a entrevista, está no livro Estante da Vida, capítulo 1, se não estamos enganados. Vejam bem, isso a nossa amiga e o nosso amigo Humberto de Campos colocou no livro em 1969, mais de 30 anos atrás. 10 anos depois disso, o nosso amigo Eurípides Bassanufo, que é outro trecho que está na tela de vocês, através do próprio Divaldo, afirma: a obsessão, a doutrina que estuda as obsessões, possui recursos capazes de vencer essa epidemia cruel. Então, veja bem, em 1978, o nosso amigo Eurípides Bassanufo já nos afirmava que a obsessão é uma epidemia. E ela só vem se agravando. Muito bem, não temos tempo para detalhar, como dissemos, para ver todos os aspectos ligados à obsessão, à sua disseminação na sociedade. O próximo ponto, que é o de encerramento nosso, é o que fazer de forma a mais sintética possível. O que a espiritualidade nos orienta, em particular o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: é necessário duas coisas: orar e trabalhar. Que, aliás, é a mesma coisa que está nas poesias do nosso amigo Cornélio de Pires, que está na tela de vocês. Nós acrescentaremos uma a mais. É necessário sorrir, orar e trabalhar. Sorrir não é mostrar os dentes. Sorrir é confiar na bondade, na misericórdia, na proteção do Cristo. Isso é sorrir. Sorrir é ter certeza que o Cristo, o plano espiritual, está nos ajudando em qualquer tipo de processos obsessivos. Sorrir, orar. Orar não é se ajoelhar. Orar é compartilhar. Compartilhar as dores, os desencontros, os sofrimentos, as desilusões, as quedas com o Cristo, com o plano espiritual. Não imaginemos que possamos vencer as dores, os resgates, as provações, as expiações sozinho. É preciso compartilhar. Sorrir é confiar. Orar é compartilhar. E trabalhar. Trabalhar é vencer na parte material, é obter recursos de subsistência, mas é o trabalho, esse é o trabalho material. É preciso fazer o trabalho fraternal, o trabalho em que estende as nossas mãos, sorrisos, lábios, abraços ao outro. E trabalhar de forma interna, que é a renovação. Então, sorrir é confiar, orar é compartilhar, trabalhar é renovar.
Esses são os elementos que vão nos possibilitar que a gente não chegue a um suicídio, não persista num processo depressivo e nem entre num processo de drogas. Um grande abraço a todos. Certamente, com ou sem pandemia, nos veremos no futuro. Grato.